Bom dia, Senhor. Hoje lendo o livro de Esther, capítulos 4, 5 e 6. Senhor, hoje continuamos lendo essa história belíssima. Como vimos nos capítulos de ontem, nada acontece por acaso. O Senhor tem propósito para tudo. Até o mais simples ato tem um porquê. Quando Assuero, rei persa, confirmou que haviam conspiradores em sua própria guarda real, ele mandou os enforcar e isso foi escrito no livro de Crônicas. Foi escrito também que foi Mordecai quem alertou ao rei. Mas na época, nada foi feito em agradecimento. Tudo bem, Deus guardou para um momento melhor. E esse gesto simples de escrever no livro se tornou honra e livramento depois para Mordecai. Aconteceu que, depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, dando a ele o cargo oficial mais elevado. Amã era um homem inimigo dos judeus, como diz sua palavra, Senhor. Amã tinha ódio do povo judeu porque carregava em seu coração o desejo de vingança. Amã era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, que foi derrotado pelo rei Saul, rei de Israel, e morto pelo profeta Samuel. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 33. E como lemos ontem, mesmo o livro de Esther não mencionar o nome de Deus, vemos pelas atitudes de Mordecai e de Esther que se mantinham fiéis às ordenanças de Deus, mesmo estando longe do templo, da casa do Senhor. Mesmo habitando em meio a um povo idólatra, eles não se contaminaram. Amã nutria ainda mais ódio toda vez que via Mordecai não se prostrar diante dele, e então persuadiu o rei Assuero a aniquilar o povo judeu, dizendo serem desobedientes às leis do rei. Assim foi decretado que em determinado dia todo o povo judeu fosse morto e que seus bens fossem saqueados. Na verdade, o rei Assuero, neste ponto, foi omisso. Ele foi influenciado por Amã e se absteve da decisão. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Isso está em Esther, capítulo 3, versículo 10. Mas tudo bem, os planos de Deus são maiores e não são frustrados. Quem pode ir contra Deus? Mordecai soube do decreto e fez com que a rainha Esther ficasse ciente. De início, ela se sentiu de mãos atadas, porque não estava sendo procurada pelo rei, e qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamado, corria o risco de ser morto. Mas Mordecai disse a ela: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Isso está em Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Mordecai tinha total confiança de que Deus não permitiria o fim do povo judeu por ação dos inimigos, porque o que Deus promete, Deus cumpre. Mas alertou Esther, a fez pensar: por que estaria ocupando aquele lugar, aquela posição de rainha? Havia um propósito? Ah, certamente tinha. Nada acontece por acaso. Esther refletiu e assumiu a responsabilidade. Pediu oração, jejum de todo o povo judeu por ela, porque sabia que sua missão precisava do mover de Deus. Esther fez a parte dela e confiou na providência de Deus. Para terminar por hoje,
Lembram do que foi escrito no livro de Crônicas a respeito de Mordecai? Então, nesse mover de jejum e oração do povo judeu, certamente Deus fez com que o rei Assuero fosse buscar o escrito. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Isso está em Esther, capítulo 6, versículo 1. E perguntou justamente a Amã, inimigo dos judeus, o que deveria ser feito a quem o rei desejasse honrar. Maravilhoso isso! Amã, que achava ser ele, respondeu para tratá-lo com toda a pompa e demonstração de respeito diante de todo o povo. Então, assim o rei fez. Ordenou que o próprio Amã conduzisse essa ação de honra a Mordecai. Imagina como deve ter ficado Amã. O melhor foi a frase de Zeres, esposa de Amã. Mais uma vez, um livro que não menciona o nome de Deus mostra o poder de Deus percebido em todo lugar, por todas as pessoas. Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus. Você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Isso está em Esther, capítulo 6, versículo 13. Quem pode ir contra o povo de Deus? Quem? Obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa muralha de fogo e nada nos atinge. Podem vir flechas inflamadas do inimigo, mas elas não nos atingirão. Basta a nós apenas nos manter obedientes a Ti, Senhor, fiéis às Tuas ordenanças, fazer jejum e oração, para que o Senhor ouça as nossas orações, para que o nosso coração continue conectado e firme em Ti, Senhor. E a gente assuma a missão que o Senhor deu a cada um de nós, anunciar Jesus Cristo a toda pessoa, de todo lugar. Nos dê força e coragem para superar os obstáculos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.